Após uma série de ataques poderosos por parte dos Estados Unidos da América e o deslocamento em larga escala de aviação para a região do Oriente Médio, dentro do Irã está acontecendo algo que faz até mesmo as próprias autoridades iranianas pronunciarem a temida palavra golpe. Enquanto Donald Trump bombardeia pela 7ª noite consecutiva pontes, portos e, segundo os próprios iranianos, usinas elétricas no Irã, e o Irã, em resposta, ataca usinas de dessalinização e refinarias de petróleo, por exemplo, no Kuwait, e bases militares dos Estados Unidos em 5 países. No próprio alto escalão iraniano está acontecendo uma segunda guerra oculta. Radicais da Guarda Revolucionária Islâmica acusam os negociadores que assinaram o cessar-fogo com Donald Trump, aqui vai uma citação, de um golpe brando contra a República Islâmica. Os diplomatas que conduziram essas negociações foram apedrejados no funeral de Ali Khamenei e gritavam na cara dele, traidor! E o novo líder supremo, por quem tudo isso supostamente está sendo feito, é uma figura invisível e ninguém jamais o viu. E esses dois processos, a guerra externa e a divisão interna, agora se fundiram em um só. Foram exatamente os radicais da Guarda Revolucionária Islâmica, e não o governo oficial de Teherã, que empurraram o Irã para a ofensiva contra os Estados Unidos. Além disso, a Guarda Revolucionária Islâmica já ameaça, oficial e publicamente, partir para o ataque e não ficar apenas na defesa. Neste episódio, vamos detalhar exatamente onde e quantos ataques os Estados Unidos realizaram nas últimas 24 horas e o quão crítico isso é. Como e contra quem o Irã respondeu, incluindo ataques ao abastecimento de água e eletricidade de países inteiros. E o principal, que tipo de golpe está acontecendo agora em Teherã e quem realmente está com o dedo no gatilho neste momento. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal do YouTube. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, então ficarei muito grato pela sua inscrição pessoal. Então vamos começar com os ataques americanos sem rodeios, direto aos fatos. Na noite de 17 de julho, o Comando Central atacou o Irã. Em particular, atingiram pontes na província de Hormozgan. Essa é uma ponte rodoviária e ferroviária perto da cidade de Bandar Kamir, com o objetivo de isolar o principal porto do Irã, Bandar Abbas, dos acessos rodoviários a Teherã. Em segundo lugar, a torre de controle no porto de Chabahar, no Golfo de Omã, foi destruída. E isso, pense bem, é uma rota comercial-chave que o Irã desenvolveu junto com a Índia e pela qual também é abastecido o Afeganistão. Terceiro e mais importante, instalações energéticas, em particular usinas elétricas. Ou seja, Trump começou a cumprir sua ameaça quando declarou que cortaria toda a eletricidade no Irã se eles não aceitassem negociar. Os americanos não comentam, mas o Irã reconheceu oficialmente pela primeira vez. A agência estatal ISNA divulgou a informação. O Ministério da Energia fez um apelo aos moradores das províncias do sul, com um apelo para economizar eletricidade, mencionando diretamente como motivo o ataque à infraestrutura energética em meio ao calor extremo. Além disso, agora surgiram informações de que os Estados Unidos, na noite de 18 de julho, realizaram mais uma série de ataques massivos contra o Irã. Segundo o Comando Central das Forças Armadas dos Estados Unidos, os ataques foram realizados contra instalações de vigilância, infraestrutura militar e logística, depósitos subterrâneos de armas e capacidades navais. Para a realização da operação, foram utilizados caças americanos, drones e navios de guerra. O comando também destacou que esta já é a 7ª noite consecutiva de ataques americanos contra o Irã, e a seguir vou citar. O Comando Central continua responsabilizando o Irã sob as ordens do Comandante Supremo, ao mesmo tempo em que garante totalmente o cumprimento do bloqueio naval dos portos iranianos. Mais de 50 mil militares americanos estão atuando em todo o Oriente Médio. No Oriente Médio, eles mantêm vigilância, prontidão de combate e estão preparados para cumprir absolutamente qualquer missão. Agora, porque isso é só o começo. Hoje, o portal Axios, citando 3 fontes americanas e israelenses, informa que o governo de Donald Trump notificou Israel de que está transferindo para a região dezenas de aviões-tanque adicionais. Isso é relevante, pois aviões-tanque são essenciais em guerras prolongadas, campanhas aéreas. E a revista Air and Space Forces Magazine esclarece os detalhes específicos. Em particular, agora estão sendo enviados para a região F-16 do 480º Esquadrão da base de Spangdahlem, na Alemanha, e F-35 da 48ª Ala Aérea da base britânica de Lakenheath.
De acordo com os rastreadores, estão indo até 36 F-16 e 18 caças furtivos F-35. A parte deles foi destruída, outra parte já foi para a Jordânia. Além disso, já está na região uma armada. São 2 porta-aviões, Gerald Ford e Abraham Lincoln. A Newsweek complementa a informação e escreve que já há poder de fogo suficiente na região para que Donald Trump possa dar a ordem para uma operação em grande escala até mesmo neste fim de semana. E na sala de situação, na terça-feira, foram apresentadas ao Trump novas opções, incluindo um ataque ao complexo subterrâneo da montanha Kiev, onde, acredita-se, está escondido o urânio iraniano, mas a decisão final ainda não foi tomada. Ao mesmo tempo, foi especificado que, neste momento, os americanos decidiram concentrar o máximo possível de aviação no Oriente Médio. Além disso, a maior parte dessa aviação deve ser posicionada em Israel e não no Kuwait ou Bahrein. Um detalhe revelador da publicação The Hill: parte dos aviões-tanque está sendo enviada porque alguns países do Golfo Pérsico possivelmente recusaram. Os Estados Unidos da América tiveram o acesso e o sobrevoo negados, ou suas bases já foram consideradas vulneráveis demais a ataques iranianos. Ou seja, os aliados começam a se afastar um pouco e os americanos começam a reestruturar um pouco seu sistema de defesa nessa região. Reforço novamente: a aviação será transferida para Israel. Agora, quanto à resposta do Irã, ela atingiu um nível completamente novo, muito mais assustador. Se antes o Irã atacava principalmente bases militares dos Estados Unidos, nas últimas 24 horas ele já atacou a infraestrutura civil de países inteiros, vou apresentar a lista a seguir. Kuwait. O Kuwait foi o mais afetado. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica atacou uma usina de dessalinização. Essa estação fornece eletricidade e água potável ao mesmo tempo. Por que isso é monstruoso? Porque o Kuwait depende quase 90% da dessalinização da água do mar. Atacar uma usina de dessalinização em um país desértico é literalmente privar as pessoas de água. O governo do Kuwait confirmou que houve um incêndio nessa estação de dessalinização e que os blocos geradores foram danificados. Além disso, houve um grande incêndio em uma refinaria de petróleo, Kuwait Petroleum, na cidade de Al-Ahmadi. A empresa afirmou que houve danos graves, ou seja, os iranianos já começaram a atacar refinarias de petróleo. Além disso, o funcionamento do aeroporto internacional do Kuwait foi suspenso devido à ameaça de ataques com mísseis e drones. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica relatou que atingiu o centro de apoio americano na base Arif Jan e destruiu um radar na base aérea Ali al-Salem, mas ressalto mais uma vez. Na verdade, eles atingiram uma estação de dessalinização. E agora, a CBS News, no que diz respeito ao Kuwait, escreve que lá realmente a situação é a mais difícil no momento. E a refinaria de petróleo ainda está pegando fogo e até agora não conseguiram apagar. Vamos continuar. No Bahrein, à noite soaram sirenes e as forças de defesa interceptaram vários ataques. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica declarou que atacou a base aérea Sheikh Issa, onde, segundo Teherã, estão estacionados aviões de combate americanos e um centro de inteligência. Jordânia, e aqui a situação é séria. A CBS, citando fontes, informa que o Irã atacou pelo menos 2 bases militares na Jordânia durante a última semana. E vários militares americanos ficaram feridos. Não houve mortos. A gravidade dos ferimentos está sendo apurada. A Jordânia confirmou interceptar 3 mísseis iranianos. Qatar, aliás, lembro, o mediador. É o mediador nas negociações desta guerra. Recebeu um ataque de mísseis nesta noite. Uma criança foi ferida na noite anterior por estilhaços de um míssil interceptado. Além disso, Omã também foi alvo. E pela primeira vez, a Síria. Lá, atacaram a base de At-Tanf. Falamos sobre ela na edição anterior. E aqui está a justificativa do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. É quase literalmente algo religioso, eu diria, e em seguida vou citar. Como não existe uma organização internacional capaz de deter a crueldade dos militares americanos, não nos resta outro caminho a não ser seguir o que ordena o Alcorão. Quem atacar vocês, ataquem-no da mesma forma. Em seguida, vem um aviso aos aliados dos Estados Unidos na região. Aguardem novos ataques. Ou seja, isso é uma ameaça direta a Dubai, Doha, Riad e assim por diante. Ou seja, a todos que estão por perto.
A retórica do corpo da Guarda Revolucionária Islâmica mudou bastante e agora eles ameaçam atacar, deixando a defesa de lado. Eles dizem: estivemos na defensiva até agora, agora devemos atacar. Como será? Só Deus sabe. E agora, o motivo pelo qual fizemos todo esse episódio, porque por trás dessa fachada de Irã responde aos Estados Unidos ou Irã parte para o ataque, está escondido o que realmente acontece dentro do próprio Irã. E lá, como disseram os próprios políticos iranianos, está amadurecendo um grande golpe. A CNN descreve uma cena que, dá até arrepios, porque realmente parece assustadora para o regime iraniano. Quando o presidente do Irã, Pezeshkian, lembro desse episódio, já falamos sobre isso. Quando o presidente do Irã, Pezeshkian, caminhava ao lado do caixão do antigo líder assassinado, Ali Khamenei, a multidão em luto não gritava em homenagem ao falecido, mas sim diretamente na cara do presidente do Irã. E eles exigiam, cito, morte ao conciliador, ou seja, aquele que concordou com algum tipo de acordo com os americanos. Além disso, o principal diplomata, Abbas Araghchi, aquele mesmo que negociou com a administração Trump e conseguiu a suspensão de parte das sanções, foi apedrejado pela multidão, que gritava traidor e vendido. Ele teve que praticamente fugir do funeral. Teve uma cena em que os seguranças tentavam simplesmente escondê-lo da multidão. Pensem bem, o ministro das Relações Exteriores e o presidente são apedrejados numa cerimônia oficial. Mas qual é a essência dessa divisão? Ela vai além dessa cena simbólica. Essa cena de serem apedrejados mostra externamente que nem tudo está bem em Teherã. Então, as facções radicais, que no Irã são chamadas de Frente da Perseverança, super-revolucionários ou guardiões do ideal dos ideais da Revolução de 1979 são isso. Eles têm certeza de que os funcionários que assinaram o acordo com Donald Trump, em vez de vingar o assassinato do Ayatollah Ali Khamenei, capitularam diante dos americanos. Além disso, segundo eles, esse acordo foi assinado em violação às ordens do novo líder supremo, Mojtaba Khamenei. Agora vem o ponto-chave que estraga tudo. Ninguém jamais viu o Mojtaba. Mas essa ala radical diz: na verdade, Mojtaba deu a ordem de não assinar nenhum acordo com os americanos em hipótese alguma. E esses traidores, o presidente e o ministro das Relações Exteriores, foram lá e assinaram mesmo assim. Mas, lembro, Mojtaba nunca se dirigiu à nação, exceto por esses bilhetinhos que ele escreve e que são lidos na televisão iraniana. Ele não mostrou poder, não apareceu em público, nem mesmo no funeral do próprio pai ele esteve presente. E os radicais se aproveitam disso. Eles acusam a liderança visível, ou seja, o chefe do parlamento Galibaf, o presidente Pezeshkian, o ministro das Relações Exteriores, Araghchi, que agora governam em nome do líder invisível, de estarem organizando um golpe suave. Querem usurpar o poder, suspender o parlamento, desobedecem às ordens do líder Mojtaba Khamenei, violam nas negociações e, em geral, dispersam os protestos noturnos dos radicais. Acontece que no Irã realmente já existem manifestações dos apoiadores desses corpos da Guarda Revolucionária Islâmica. E agora vou citar diretamente o deputado radical Mahmoud Nabavian, que ele mesmo fez parte da delegação de negociações, mas depois mudou de lado e tentou até mesmo sabotar o acordo. E aliás, ele realmente tentou. Agora veio à tona a informação de que foi ele, lembram, quem vazou para a mídia a versão do documento com 14 pontos, quando Donald Trump ainda reclamava dizendo: como isso é possível? Nós ainda não assinamos nada e os iranianos já estão vazando esse memorando para a imprensa. Descobrimos o texto do memorando bem antes dos americanos publicarem por meio de Mahmoud Nabavian. Então, ele faz publicamente uma pergunta, um alerta ao povo do Irã. Não estaria sendo preparado um golpe de Estado em nosso país? Por que essa questão é vital para toda a região? Observem o equilíbrio de forças. O novo líder, ou seja, Mojtaba Khamenei, o invisível, está em algum lugar, não se sabe exatamente onde ele está. Todos dizem que, por questões de segurança, ele nem é mostrado e alguns até sugerem diretamente que ele pode, no mínimo, estar incapacitado. Os negociadores oficiais que queriam a paz foram desacreditados, apedrejados e acusados de traição. E quem está preenchendo esse vácuo? O vácuo de poder está sendo preenchido pela Guarda Revolucionária Islâmica, cuja influência está crescendo rapidamente no Irã, e são justamente os radicais que agora estão ditando a pauta. E é exatamente por isso que o Irã partiu para o ataque.
Esses ataques da Guarda Revolucionária Islâmica contra navios no Estreito de Hormuz, que acabaram com toda a trégua, foram uma iniciativa desses mesmos, como eles se autodenominam, super-revolucionários. E aqui está a lógica deles para o ataque. O ex-chefe do Ministério das Relações Exteriores, também um radical, Manucher Mataki, declarou na televisão iraniana na quarta-feira: "Minha proposta, minha sugestão, é atacar uma das bases dos Estados Unidos na região, em uma ofensiva onde centenas, talvez milhares desses terroristas americanos basta capturar 100 soldados e trazê-los para o Irã." Ou seja, ele propõe lançar uma ofensiva contra uma das bases militares americanas, tomar militares americanos como reféns e depois tentar negociar. Isso, na essência, é um programa de escalada que ele já está anunciando ao vivo. Vamos reunir tudo. O que está realmente acontecendo? A trégua caiu não porque o Irã oficial mudou de ideia, mas porque uma facção radical que ganhou força durante o funeral e se apoia na Guarda Revolucionária Islâmica está assumindo o controle do Irã. Negociadores enfraquecidos e desacreditados são afastados e o Irã é empurrado para uma guerra total com os Estados Unidos para, como dizem, vingar o líder. Daí os ataques às usinas de dessalinização no Kuwait, às refinarias de petróleo, às bases em 5 países e, além disso, a ameaça de capturar reféns. Por outro lado, temos Trump, que está mobilizando F-16, F-35 aviões-tanque, está trazendo tudo isso. O segundo porta-aviões, e de acordo com 2 fontes, CNN e CBS, pode dar a ordem para uma grande operação já neste fim de semana. Ao mesmo tempo, a Casa Branca, pela voz do porta-voz, ainda repete que prefere a diplomacia, mas há muitos argumentos a favor de um ataque. Essa é uma citação de Caroline Leavitt. Ambos os lados já estão atacando a infraestrutura e isso, na essência, é cruzar uma linha importante: ataques aos sistemas vitais da população civil. Essa é a linha vermelha após a qual será muito difícil reverter a situação. E aqui vai o pensamento final, que é o seguinte: normalmente, em crises como essa, há esperança nos negociadores, ou seja, nas pessoas que ainda procuram uma saída, mesmo na fase mais intensa da guerra. No Irã, essas pessoas acabaram de ser apedrejadas e chamadas de traidoras. Ou seja, aqueles que queriam a paz estão sendo afastados agora, enquanto aqueles que querem a guerra estão se armando e radicalizando a sociedade. E o líder supremo, que teoricamente seria o único capaz de acalmar todos, ou está se escondendo, ou está incapacitado. Bem, ninguém realmente sabe quando um Estado assim não tem um líder visível e os radicais assumem o controle gritando que é preciso se vingar e fazer reféns. Esse é o cenário mais perigoso possível. Hoje, aliás, o Paquistão deveria sediar uma rodada de negociações entre os Estados Unidos e o Irã em Islamabad, mas essas negociações não aconteceram. Só para lembrar, se aquela trégua não tivesse desmoronado há uma semana, hoje haveria novas negociações, mas elas não aconteceram. Portanto, agora só podemos acompanhar a escalada desse conflito. E o que vai acontecer a seguir? Porque vemos que cada lado está tentando pressionar e nenhum dos lados está disposto a recuar nem um passo. Vou deixar por aqui. Escreva sua opinião e conclusões nos comentários, inscreva-se, ative o sininho e não esqueça o like. É isso, cuidem-se e até mais.